Olá, estamos entrando ao vivo para mais uma live. Hoje, tema fundamental nos resultados de uma loja. Nós vamos falar sobre liderança. Esse é o tema da nossa live de hoje. Enquanto vocês vão entrando aqui, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar de liderança. Nem todo gerente é líder, é interessantíssimo isso, né? E existe uma confusão muito grande até, né? Muito bom dia, Maria Antônia, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Eliane, que bom ver você por aqui, minha amiga, minha querida amiga. A Eliane, para quem não acompanhou, semana passada na nossa live, a Eliane participou com a gente falando sobre visual merchandising. Ela é especialista em visual merchandising, né? E ficou salva aqui no meu canal do YouTube, tá? Então quem perdeu semana passada, depois entra lá no meu canal do YouTube e acompanha. A Eliane deu dicas estratégicas, né? Hoje nós vamos falar sobre liderança. E existe uma confusão muito grande, né? Um abraço, um beijão para você, Eliane. Oi, Gisele, minha querida, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vinda. Um ótimo dia para você também. Então, o nosso tema hoje é liderança. E existe, como eu estava dizendo, a própria definição da palavra é interessante porque existe uma certa confusão entre o que é gerência, liderança e chefia, né? Essas três palavras, elas meio que se confundem e elas têm significados bem distintos, e a gente vai entender um pouco disso. E uma coisa que eu costumo colocar é que gerência é 80% do resultado de uma loja. É importantíssimo, né? A Maria Antônia está dizendo aqui que a gente só lidera pelo exemplo. Também, você tem um tipo de postura, um tipo de comportamento e um discurso que não é alinhado, com certeza você não vai conseguir liderar. Até porque a gente começa por aí, né? Qual é a diferença de liderança e gerência? Vamos começar com essas duas palavras aqui. Gerência é a administração. Então, o gerente de uma seção, de um departamento, de uma loja, é a pessoa responsável por administrar, não é? Essa seção, esse departamento, essa loja. Não é? E o que é administrar? Administrar são aqueles quatro fundamentos básicos, né? Meu querido amigo Marcos Esteves, como é que você está? Seja bem-vindo. Né? Vamos falar hoje de liderança. Né? Então, a administração é planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Isso é administrar. Então, eu planejo aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, eu organizo no sentido de reunir os recursos materiais, os recursos humanos, os recursos financeiros para que eu consiga executar esse plano, né? Eu vou conduzir esse plano, né? E vou monitorar, vou medir para saber se os resultados alcançados estão sendo atingidos dentro daquilo que são os objetivos, etc. e tal. Nada que você não meça, não tem como você gerenciar. Não é? Ok. Só que, veja bem, planejar, organizar, dirigir e controlar. Isso é administrar. Na etapa dirigir é que ocorre o fenômeno da liderança. Então a gente começa a perceber que tem uma diferença entre gerenciar e liderar. Gerenciar é administrar, é todo o fenômeno da administração, né? O procedimento da administração. Bom dia, Benguinha, meu amigo Benguinha, seja bem-vindo. Né? Então isso é a administração. Então veja bem, a liderança ela é uma etapa, não é, da administração. Então na etapa conduzir, dirigir, é que ocorre o fenômeno da liderança. Então veja bem, gerência é administração e liderança é condução. É a melhor maneira de você conduzir um time, uma equipe em busca de resultados corporativos. Não é? Agora, aqui é que começa o detalhe mais técnico, o detalhe mais objetivo. Por quê? Porque nem todo gerente é líder. Não é? Então, o que é liderança? Não é? A liderança é um fenômeno, não é, que é de baixo para cima, por incrível que pareça. Aqui tem uma distinção entre chefia e liderança. Não é?
O chefe é aquela pessoa que está no organograma, que tem poder formal, não é, sobre aquele time, sobre aquela equipe. Já um líder é uma pessoa que influencia. Então existe uma diferença entre chefia e liderança. Não é? Por que eu falo que a liderança é de baixo para cima? Porque veja bem, deixa eu marcar o tempo aqui. Porque veja bem, agora sim. Veja bem, por que liderança é de baixo para cima? Porque não é a pessoa que diz, não é a pessoa que está se propondo a conduzir, não é, uma equipe que vai dizer eu sou seu líder, eu vou liderar vocês. Não é assim que acontece. Existe o cargo, existe a gerência, existe a chefia, isso em termos de organograma. Formalmente na estrutura, você pode colocar uma pessoa ali, né? Você pode colocar uma pessoa à função de gerência. Mas isso não significa que naturalmente ela vai ser líder. Porque, como eu estava dizendo, a liderança ela é um fenômeno que vem de baixo para cima. Ou seja, há um reconhecimento, não é? Há um reconhecimento daquela pessoa que está ali. Não é? Ou seja, só há liderança quando os liderados aceitam essa pessoa e escolhem seguir, escolhem ouvir essa pessoa que está ali na função de liderança. Então perceba que tem uma diferença bastante significativa entre o que é ser gerente e o que é ser líder, né? Tanto que não é raro a gente encontrar liderança paralela. O que é liderança paralela? Às vezes você tem uma pessoa na gerência ali, não é? Formalmente colocada na estrutura da empresa como responsável por aquela loja, por aquele departamento, mas quem manda ali, quem influencia ali na prática, às vezes é uma vendedora, né? É uma pessoa que não tem poder, que não tem cargo, mas tem influência. E a galera, a equipe, escolhe ouvir aquela pessoa, né? Segue aquela pessoa. Eu já participei, eu sempre compartilho quando eu tenho oportunidade dessa história. Eu me lembro uma vez, assim, já muitos casos, né? Mas especificamente eu me lembro de uma loja que eu tive presencialmente e eu fui fazer uma reunião com a galera, né? Com toda a equipe e tal, para a gente apresentar o projeto que a gente estava desenvolvendo de reestruturação da empresa tal, no projeto de consultoria. E tinha uma pessoa ali, o gerente, que era uma pessoa que já estava ali há um tempo tal, mas quem mandava naquela loja era uma vendedora, não é? Era uma vendedora mais antiga, uma vendedora que sozinha representava 50% da venda e tal. Ou seja, quem era poderosa dentro da empresa, na verdade, era uma pessoa que ela não tinha poder formal. Ou seja, ela não tinha poder de contratar, de demitir, de punir. Só que ela que mandava ali, né? É o que a gente chama de poder por trás do trono, né? É o poder paralelo. E aí é que fica a pergunta. Ok, e o que acontece? O que promove esse tipo de situação? Por que aquela menina, aquela garota, né, é quem mandava lá e formalmente quem tinha o poder, inclusive de demitir, de punir, era um gestor, era um gerente, não é? Então fica essa pergunta que é bastante intrigante. O que promove, não é? O que é a liderança, então? O que promove isso? Porque quando a gente para pensar, gerência, administração, liderança, condução, a melhor maneira de conduzir um time, né? Por que aquela pessoa que não tem poder é quem influencia o grupo, né? Então, isso remete, né, aos primórdios da definição de, quando você vai estudar liderança, o fenômeno da liderança, a primeira escola, a primeira corrente técnica de liderança que surgiu era chamada de liderança dos traços, a escola dos traços. Por que dos traços? Porque se imaginava que esse fenômeno ocorria por questão de traços de personalidade, né? Características de personalidade. Né? Muito obrigado, Arlete. A Arlete está dizendo aqui que a explicação está clara. Muito obrigado. Então, antigamente, inclusive nas unidades militares, né? Quando se escolhia quem eram as pessoas que tinham uma maior capacidade de comando, de liderar, né? uma tropa, uma unidade militar, se escolhia geralmente por uma questão de personalidade, né?
a pessoa que tinha personalidade forte, que se apresentava, que tinha mais determinação, que tinha mais força nas colocações, etc. e tal. Então se achava que pessoas que tinham essas características de personalidade seriam as mais aptas para serem líderes. Não é? Então, na verdade, o que esse pensamento remetia? Bom, se liderança é um fenômeno que vem a partir de traços de personalidade, então quem precisava de líderes, o que tinha que fazer no caso as empresas vamos falar da empresa, né? Então, o que competia a empresa? Tentar encontrar pessoas que tinham essas determinadas características para poder contratar e colocar na função de liderança. Percebe? Então, só que quando você para pensar, bom, se isso faz sentido, então significa o seguinte, que se um líder, uma pessoa que está que tem um perfil de liderança, é uma questão de traço de personalidade, então significa que, deixa eu ver aqui, como agir quando se tem uma vendedora assim, que vende 70% da meta e quer ser mais que o gerente dentro da loja, como agir? Eu vou responder exatamente isso, Lê Moraes. Fica comigo aqui que nós vamos chegar exatamente nesse ponto aqui. Essa pergunta é ótima, né? O que fazer quando você tem uma liderança paralela dentro da loja? Né? Então vamos entender, por isso que eu estou indo nesse passo a passo. Vamos no passo a passo aqui para a gente entender. Então eu estou trazendo o seguinte, se achava inicialmente que liderança era um traço de personalidade. Então, as pessoas que eram carisma, pessoas com comunicação fácil, com personalidade forte, etc. e tal. Ou seja, eram características de personalidade que você fazia uma lista. Então, se eu precisasse de um líder, o que eu fazia? Eu tinha que ir no mercado, tentar encontrar pessoas que tinham essas características para eu contratar e colocar na função de liderança. Não é? Se a gente parar para pensar, isso significaria o quê? Que líder nasce líder. Né? Se essa teoria ela realmente fosse realidade, fosse verdade, você não teria como construir, como treinar, como capacitar uma pessoa para exercer a função de liderança. Porque se liderança é traço de personalidade, a pessoa nasce líder. Né? Eu já ouvi isso sobre vendas também. Vendas é dom. Então significa que se você não nascer com aquele dom, você também não vai ser um bom vendedor nunca, né? O que é uma tremenda de uma falácia, não tem nada a ver. Isso tudo não corresponde com a realidade. Porque se fosse verdade isso, seria impossível você capacitar uma pessoa para exercer as funções de liderança ou as funções de vendas ou de qualquer outra área. Né? A gente não pode confundir aptidão, não é? Gostar com capacidade. Né? São coisas distintas. Não é? Então, voltando ao nosso raciocínio, baseado nesse princípio, então se chegou à seguinte conclusão: não, na verdade, liderança não é isso, não é uma questão de personalidade somente. Você pode aprender os conceitos da liderança. Então, quais são as principais características, então, que a gente encontra para definir um líder, né? Uma pessoa para exercer a função de liderança? E aí vem notório conhecimento. Essa é a primeira referência que a gente percebe, é o seguinte: por que uma equipe vai escolher seguir alguém? Bom, eu escolho escutar aquela pessoa porque ela tem um conhecimento profundo, porque ela tem uma experiência consolidada, ela me representa, ela me orienta, ela me aponta as melhores alternativas. Quando eu preciso de apoio, eu procuro essa pessoa, ela me apoia. Porque ela conhece, ela sabe, ela tem experiência. Né? Então, veja bem, então, quando a gente começa a fazer esse tipo de análise, a gente percebe que você pode capacitar um líder. Né? E aí existem estratégias, existem escolas. E eu quero falar um pouquinho tecnicamente sobre isso. Né? Isso tudo que eu estou trazendo aqui é baseado no meu curso Como Ser um Líder de Sucesso. Né? Aliás, eu tive semana retrasada em Montes Claros com a equipe de líderes das lojas Carvalho, nas 14 lojas na rede, e a gente reuniu lá em Montes Claros a liderança trazendo exatamente esse conteúdo aqui. Né? Enfim, então é isso. O que eu estou querendo trazer então para vocês? Bom, se você
esse líder você pode treinar, você pode capacitar. Quais são as estratégias, quais são as principais características do líder? Então, quando você para pensar, líder você pode ter de duas naturezas, vamos dizer assim. O líder autocrático ou o líder democrático. Quem que é o líder autocrático? É o líder que manda. Eu mando e você obedece, né? Você é pago para fazer, não é pago para pensar. Quem manda sou eu. Por quê? Porque eu sei, eu que estou com a responsabilidade de conduzir a equipe, eu que tenho as minhas metas, então eu mando e você obedece. Esse é o líder autocrático, não é? E existem os líderes democráticos. Quem são os líderes democráticos? São aqueles mais participativos, que conversam com a equipe, que pede opinião, que pede sugestão, que discute com a equipe com as melhores alternativas, as melhores estratégias. Pergunto para vocês aqui agora, o que vocês acham que é melhor? O líder autocrático ou o líder democrático? O líder que determina, que manda, não é? Aquele que centraliza as decisões, ou aquele líder mais participativo, mais democrático, aquele que escuta mais a equipe? Qual dessas duas maneiras de conduzir vocês acham que é a mais adequada? O autocrático ou o democrático? Respondem para mim aqui. Gisele está dizendo que é o democrático. E vocês, o que vocês acham? Coloquem aí a opinião de vocês. É o democrático ou o autocrático? Né? Lembrando que o autocrático é aquele que centraliza as decisões. A Eliane está dizendo que é o democrático. A Bela Ju está dizendo que é o democrático. A Lê Moraes está dizendo que é o democrático. Ou seja, o democrático aqui, né? A Luciane democrático. A Sofia democrático. E então, eu vou decepcionar vocês. A Glória está dizendo, democrático, André é democrático, Marcos democrático. Ó o dedinho, ó. Não necessariamente, não necessariamente. Aí é que tá. Aqui que está o pulo do gato, né? Aqui que está o pinguinha. Depende do momento da equipe. Perfeito! A Crisângela falou que é o democrático. O Carlos Pipoco, democrático. Não necessariamente. E eu vou explicar por quê. Veja bem. Vou fazer uma colocação aqui, uma provocação, na verdade. Imagina que eu tenho uma criança de 5 anos aqui, um garoto de 5 anos. Vocês acham que é adequado eu chegar para esse menino e perguntar se ele quer tomar banho? Né? O Binguinha fez o curso, né, Binguinha? Enfim, então vamos lá. Se eu chegar para um menino de 5 anos e perguntar para ele, você quer tomar banho? Né? Provavelmente ele vai dizer assim, não precisa, eu não me sujei hoje, eu não preciso tomar banho. Né? Ou se eu perguntar, o que você quer comer? Se eu chegar para uma criança e perguntar, né? O que você quer comer? Geralmente eles vão querer comer porcaria, comer doce ou qualquer coisa dessa natureza. Né? Então vamos lá. A Arlete está dizendo, exatamente, Arlete, eu vou chegar lá. Né? A Arlete está dizendo que foi hostilizada por ser democrática. Então vamos lá. Veja bem, não faz sentido eu chegar para um menino e perguntar para um menino de 5 anos, de 3 anos, 4 anos, se ele quer tomar banho. Por que não faz sentido? Porque esse garoto ele não tem maturidade suficiente para tomar esse tipo de decisão. Não é? Então é necessário que alguém que tenha mais experiência, que tenha mais conhecimento, decida. Não faz sentido eu perguntar para alguém que não tem maturidade, né, qual é a opinião dele, o que ele acha que deve fazer. Não é? Então, a Crisângela está dizendo aqui, pois é, democracia não significa permitir fazer o errado. Exatamente. Ou depende do nível de maturidade da sua equipe. Você chegar para uma equipe que não tem maturidade e perguntar o que ela acha que deve fazer, qual deve ser a meta, qual é a melhor maneira de você executar uma tarefa, qual é a melhor maneira de conduzir um trabalho, provavelmente você não vai ter as melhores indicações, as melhores respostas, porque vai depender do nível de maturidade dessa equipe. Não é? Então, veja bem, existe um fenômeno, um fator aqui no meio que impacta profundamente esse tipo de postura. Então, veja bem, né? A Bela Ju está dizendo aqui, sim, depende da situação. Exatamente. Então, o segredo da boa liderança é entender isso, é perceber isso. Não é?
Então, quando a gente para pensar, quando você fala em autocrático e democrático, não é? O que a gente está analisando? A liderança mecanicista ou autocrática, ela olha para a tarefa. Não é? O líder autocrático é aquele que olha para a tarefa. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso. Eu olho para a tarefa, vejo qual é a melhor maneira de fazer aquilo, dou uma ordem e monitore, acompanhe. A hora que você terminar, me mostra que eu quero ver. Né? Mais ou menos isso. Esse é o líder autocrático mecanicista. Não é? O líder democrático, ele foca mais na pessoa. Né? Porque quando você para olhar, né? Tem líder que foca na tarefa e tem líder que foca na pessoa. Não é? Quando foca na tarefa, qual é a melhor maneira de fazer aquilo, por onde que começa, qual é a ferramenta que eu utilizo, quanto tempo demora, a hora que você terminar, me mostra que eu quero ver. Né? É mais ou menos isso. Então, essa é a liderança autocrática focada eminentemente na tarefa. E existe aqueles líderes que são muito mais focados nas pessoas. Se eu trabalhar a pessoa, se eu motivar, se eu der condições para ela, não é? Se eu incentivar, se essa pessoa se sentir bem e tal, ela vai ter uma performance melhor, etc. e tal. Não é? Então, são os líderes mais focados nas pessoas do que nas tarefas. Tanto que eu costumo brincar, né? O departamento que cuida disso é o departamento de RH, Recursos Humanos. Ou seja, tem líderes que olham para a sua equipe muito mais como recursos, como elementos para se atingir objetivos, e existem outros que olham para a equipe muito mais como pessoas, como humanos, não é? Pessoas que precisam de incentivo, motivação, boas condições emocionais para que realmente se comprometam mais com o trabalho, se engajem mais nas tarefas e consigam realmente entregar resultados de alto nível. Então perceba que existe uma diferença aí. O que vai definir isso é exatamente o que considera. Então eu comecei aqui para organizar a informação e já responder a questão da liderança paralela, não é? Eu comecei aqui falando da teoria dos traços. A primeira escola da liderança, a primeira impressão, os primeiros estudos que se tiveram a respeito de liderança, achava-se que era uma questão de personalidade, que era uma questão de traço de personalidade. Então, a pessoa tinha que ser confiável, tinha que ter personalidade forte, tinha que ter autoridade, ter carisma, e que era isso que fazia com que a pessoa tivesse condições de ser um bom líder. Não é? Ou seja, a pessoa nascia com essas características. Então, competia a empresa encontrar pessoas que tivessem essas características para colocar nas funções de liderança. Não é? Com o passar do tempo, começou a se perceber, lá com Taylor, Frederick Taylor, final do século XIX, começo do século XX e tal, ele começou a estudar tempos e movimentos. Aí ele percebeu que não. Se você olhasse para a pessoa, treinasse a pessoa, dessem as ordens corretas. Não é? Por quê? Porque, em princípio, Taylor, que era totalmente autocrático e mecanicista, né? Ou seja, ele olhava para os colaboradores como recursos para se atingir os objetivos. Porque Taylor achava que o funcionário vem na empresa somente porque ele precisa de salário. Né? Então, basicamente, o colaborador vem na empresa. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Né? Tem gente que se incomoda quando eu uso a palavra colaborador. Né? Existe o funcionário e colaborador, mas semanticamente, ou seja, o que a palavra significa? Funcionário é quem exerce uma função, por isso que é funcionário. Né? Colaborador é aquela laborar, né? Laborar do latim, labore, né? Significa o quê? Trabalhar. Então, laborar é trabalhar. Tanto que o salário de patrão é pro labore, ou seja, pelo trabalho. Né? Então, laborar é trabalhar. Então, colaborar é trabalhar junto, não é? Conjuntamente. Então, colaborador é aquela pessoa que trabalha comigo. Né? Tem gente que confunde a palavra, quando eu falo em colaborador, como se fosse aquela pessoa que estivesse me ajudando. Não é assim. Colaborar é trabalhar junto, ok? Então, aquela pessoa que trabalha comigo, que é do meu time, é um colaborador, trabalha em conjunto comigo. Só para fazer um disclaimer aqui, porque tem gente que confunde o entendimento da palavra. Então, voltando aqui sobre tecnicamente como é que funciona. Então você tem os líderes mecanicistas, autocráticos e aqueles mais democráticos. O que vai definir aí é o seguinte,
é o nível de maturidade. Porque primeiro se imaginava que era personalidade, depois, não, eu treino a pessoa, capacito, eu mando, ela obedece. Por quê? Porque o colaborador não tem maturidade, não tem conhecimento, ele não sabe o que fazer, quem sabe sou eu mando, ele obedece, né? E depois veio-se um estudo assim, não, mas será que se eu criar as condições necessárias para esse colaborador se desenvolver aqui dentro da empresa, se eu preocupar com o ambiente que ele trabalha, com a ergonomia, com as ferramentas que ele utiliza, com as condições ambientais, será que essa pessoa não, o reconhecimento emocional, será que essa pessoa não desenvolveria mais, não teria um trabalho de alto nível, de excelência, não é? E aí ficou esse debate, né? Ou seja, mais autocrático ou mais democrático participativo. A conclusão final, que através de dois teóricos que estudaram esse fenômeno, né, que se aprofundaram nisso, se chegou à seguinte conclusão, que realmente o que vai impactar é a maturidade do liderado. Agora, fica uma questão aqui, o que é maturidade? Porque senão fica muito subjetivo. Se eu perguntar aqui o que é maturidade de um colaborador, cada um aqui vai me dar uma opinião, não é? Então, isso cientificamente, tecnicamente, isso não procede, não faz sentido você, né, ter uma coisa muito subjetiva. Então, a gente precisa ter uma coisa... Oi, Gabriel Lima Espíndola, ó, meu parente. Tudo bom, Gabriel? Então, o que define a maturidade? Maturidade são duas dimensões, como a gente chama, capacitação e disposição, ou seja, é saber fazer e querer fazer. Eu dei o exemplo no começo, né? O Gabriel dizendo assim, sim, acho que sim, fala meu primo. Tô brincando aqui. Nileide, da moda íntima, enfim. Eu estou devendo uma resposta aqui que eu já vou trazer, que é por que a gente tem liderança paralela, né? Que aliás é o título, que nem todo gerente é líder, né? Então veja bem, o que é capacitação? Né? Capacitação é saber fazer, o que é disposição? É querer fazer. Então quando você olha para colaboradores, tem colaborador que quer, mas não sabe, tem outros que sabem, mas não querem, tem outros que não sabem e também não querem, acham que trabalhar, né? Oi, Vanessa, tudo bem? Da Top Fashion. Então, veja bem, tem colaborador, tem pessoas que acham que trabalhar é estar no trabalho, é ir para o trabalho. Eu venho, eu não falto, eu chego no horário, eu participo do treinamento, então você tem que aumentar meu salário, né? A pessoa acha que trabalhar é estar no trabalho. E não é, né? Ninguém contrata um colaborador para vir passear na empresa. A gente contrata um colaborador para entregar resultados. Concorda comigo? Então veja bem, é fundamental entender que o colaborador é aquela pessoa que ela tem na empresa uma missão e ela foi contratada para entregar, né? Um abraço, Cida. Entregar resultados e resultados de excelência de preferência. Então, aí vai depender dessas duas dimensões, capacitação e disposição. Ok, deixa eu fazer um parênteses aqui e responder por que existe liderança paralela. A liderança paralela, ela existe quando o gerente ou a pessoa que está responsável pela condução da equipe, lembrando que gerenciar é administrar e liderar é conduzir, né? É levar a equipe em busca de resultados corporativos, não é? Então, é uma diferença bastante grande, porque administrar é planejar, organizar, reunir os recursos necessários, estabelecer um plano de ação, executar e monitorar, acompanhar os indicadores para saber se você está conseguindo atingir os resultados e fazer os ajustes necessários, né, as correções de percurso para que você consiga atingir os seus objetivos. Isso é administrar. Então, planejar, organizar, dirigir e controlar. Dirigir, nessa etapa da administração, é que ocorre o fenômeno da liderança. E se você não conduz, alguém conduz. Se você deixa, tanto que eu costumo dizer o seguinte, se você não controla a sua vida, alguém faz isso. Se você deixa espaço vazio, alguém ocupa. Então, a liderança é a condução. Não é? Quem é o bom líder? É aquela pessoa que fala assim, galera, por aqui, e a galera está junto. Por quê?
porque respeita, porque admira, porque sabe que o líder representa, porque sabe que o líder tem notório conhecimento. Então, o líder tem autoridade. Então, não podemos confundir autoridade com autoritarismo. A autoridade, eu dou sempre um exemplo, você pega uma pessoa que tem um notório, um médico especialista, que realmente tem uma fama de tratar as pessoas, um advogado, um grande advogado que tem um conhecimento profundo, que representa os seus clientes, que ganha as causas porque domina, né, a arte do direito, etc. e tal. Então, é uma autoridade naquela área. Então, veja bem, então a autoridade é notório conhecimento. E aí você não precisa ter voz alta, você não precisa gritar, você não precisa ameaçar. Não é? O líder fraco, aquela pessoa que não tem essa autoconfiança, que não tem esse domínio, o que acaba acontecendo? Ela vai ou pela intimidação, pela ameaça, ou tanto que tem líder que acha que é, né, o cara e tal, porque comigo é o seguinte, né, cabeças vão rolar, eu vou mandar embora e tal. Isso aí é fraqueza, isso aí não é força. Então, isso não, na primeira oportunidade, os subordinados vão tentar boicotar, vão derrubar, né? E existem os outros líderes fracos que ficam tentando subornar a equipe. Ah, eu te dou um prêmio se você fizer. Ah, eu te dou, porque eu vou aumentar seu salário, vou ver se eu aumento seu salário, vou ver se eu consigo aqui um extra para você, etc e tal. Fica tentando seduzir a equipe, e isso é liderança fraca. Veja bem, ninguém gosta de líderes fracos, porque a hora que o tempo fecha, a hora que você precisa realmente de apoio, que a coisa, né, fica feia, você quer que alguém diga lá, galera, é por aqui, deixa comigo, vamos resolver. Percebe? É aquela pessoa que se apresenta porque tem conhecimento, sabe o que fazer, tem experiência, tem o domínio das ferramentas, conhece os objetivos que precisam ser atingidos e vai conduzir a equipe. Então veja bem, se você está na liderança e você não ocupa essa posição, né, ou fica tentando seduzir a equipe, então você vai perder, alguém vai se apresentar e vai dominar. Geralmente numa loja, aqueles vendedores que têm mais de 50%, 40%, 50% da venda, não é? O que não faz sentido, porque veja bem, teoricamente numa loja, falando sobre vendas, não é? Tem os mesmos produtos, com os mesmos preços, as mesmas oportunidades de atender os clientes. Por que um vende 2, 3 vezes mais do que o outro? Então a diferença está na pessoa, não é? Agora, às vezes acontece, vou dar o exemplo, que eu comecei, quem perdeu o começo depois assiste a live. Né? Eu estava dando o exemplo de uma loja que eu cheguei para fazer uma reunião e o gerente mesmo não mandava, quem mandava era uma vendedora. Tudo que eu falava, a vendedora era que, se ela fazia assim negativamente com a cabeça, a galera recuava. Né? E o gerente ficava todo olhando, sabe, querendo, né? Enfim. Porque não tinha controle sobre aquela equipe. Aí eu percebi o seguinte, quando eu fui observar essa vendedora trabalhando, todo cliente que pisava na porta da loja, essa vendedora falava, esse cliente é meu, esse cliente é meu, esse cliente é meu. Como ela era mais antiga na loja, todo cliente que pisava na loja era cliente dela. Né? E aí tem um detalhe, foi a hora que eu coloquei para a equipe. Fiz uma reunião com a equipe, orientei o gerente e disse para ele, falei, olha, é o seguinte, vendedor não tem cliente. Eu vou repetir aqui para vocês. Vendedor não tem cliente. Vendedor não tem cliente. Cliente é que tem vendedor. Não é? O que significa isso? Não é eu, como vendedor dentro de uma loja, que vou definir quem são os meus clientes. Não é assim. Se eu tenho um vez de atendimento na loja, né? O cliente entrou e não procurou determinado vendedor ou vendedora, quem vai atender é quem está na vez. Se o cliente falar, cadê fulano, eu só compro com ele, ou cadê a fulana, eu só compro com ela, né? Como eu tenho determinada loja que eu chego, que eu gosto de ser atendido por uma vendedora, por uma determinada vendedora, porque eu acho que ela me entende, eu acho que ela me apresenta as melhores alternativas dentro da loja, então precisa ter esse tipo de controle. Então o que acabava acontecendo? Como essa vendedora ela era mais antiga, todo cliente que pisava na loja, ela dizia que era dela. Não, é minha cliente, essa aí é minha cliente. E aí o que acontece? As outras recuavam, ela vendia 2, 3 vezes mais
do que os outros, e aí quem mandava na loja era ela. Não se conseguia implantar nada, ela só queria trabalhar com produtos promocionais, todo tipo de ação que ia fazer para reestilizar a loja, ela era contra, ela boicotava, né? E isso tem um custo terrível. Onde é que estava o problema? Eu costumo dizer o seguinte, o problema era essa vendedora? Não, o problema era o gerente que não tinha autoridade, que não tinha estratégia de determinar quais eram as regras, de capacitar essa equipe, não é? Então, para a gente, vamos dizer assim, finalizar em cima disso aqui, né? Exatamente, ó, o Zion aqui, acho que é Zion Rich, né? Não falou o nome do vendedor, não tem preferência, né? Então, estipular a vez, exatamente, tem que colocar vez na loja, vez de atendimento, fila de atendimento. Atendeu, rodou, vai para o último, né? Então vai tentar fechar a venda, porque se não vender, vai ficar de último, né? E só tem a preferência de atender o cliente quando o cliente diz, cadê fulano? Eu só compro. Agora veja bem, o que acaba acontecendo? Isso, se você estabelecer dessa maneira, você pode ter certeza que os seus vendedores, as suas vendedoras vão procurar fidelizar os clientes, porque é comum eu estar numa loja, o cliente está saindo com a sacolinha na mão, eu chego e abordo, olha, eu sou consultor aqui da empresa, tal, deixa eu te perguntar uma coisa, quem é que te atendeu? Ah, foi uma loirinha, foi uma moreninha, foi um... Você entendeu? A pessoa não tem o nome do vendedor. Veja bem, se o cliente não sabe o nome do vendedor, não sabe o nome da vendedora, como é que vai procurar depois? O vendedor não trabalhou, não fidelizou, não procurou criar vínculo com esse cliente, não estabelecer relacionamento. Como é que vai fidelizar? Percebe o que eu estou dizendo? Depois, só porque vendeu uma vez, a hora que o cliente retornar na loja, vai dizer que o cliente é seu? De jeito nenhum, não é assim que funciona, não é? Mas, para não alongar demais aqui o nosso papo, porque o tema ele demanda, né? Quem quiser se aprofundar, eu tenho um curso chamado Como Ser um Líder de Sucesso. É só entrar falando de loja.com.br. Entra no meu site, dá uma olhada lá. Aliás, eu recomendo que se assine o Exclusive Premium, né? Que é o meu programa, né, meu PAGL, Programa Avançado de Gestão de Loja. Tem todos os fundamentos que você precisa, né, para conduzir uma loja, como dimensionar estoque, precificar, fazer compras, gerência de loja, técnicas de vendas, toda a parte de apuração de resultados, DRE, fluxo de caixa, precificação, implantar plano de pagamento, né, todo esse conjunto de estratégias, técnicas e ferramentas que é fundamental para que você consiga ter condições de competir com excelência no mercado. A gente tem uma plataforma chamada Exclusive Premium, que é o meu programa avançado de gestão de loja. Tudo que você precisa, eu chamo de PAGL, né? Tudo que você precisa para implantar uma loja, acertar estoque, precificar, conduzir o time, né? E, inclusive, tem o curso de gerência e tem o curso de liderança, né? Está disponível na plataforma lá para você. Tanto você pode assinar o programa completo, né, que é vitalício, acesso ilimitado a todos os cursos, como você pode ir lá e selecionar, eu quero só o curso de liderança e de gerência e técnicas de vendas, eu quero um curso de DRE para aprender como é que eu calculo, como é que eu apuro os resultados, para saber se minha empresa está sendo lucrativa, está sendo rentável, né? Lucratividade e rentabilidade são conceitos diferentes. Como é que eu precifico? Como é que eu calculo o ponto de equilíbrio? Como é que eu planejo o fluxo de caixa, né? Para poder honrar os compromissos e ter condições de ter plano de pagamento agressivo, né? Parcelar em mais vezes e ao mesmo tempo conseguir pagar as contas, né? Esse é um desafio muito grande e assim por diante, né? Como precificar corretamente, ter um preço competitivo e ao mesmo tempo não ficar mais caro no mercado, né? Quais são as estratégias que eu implemento, enfim, é uma série de, né? Ó, o Binguinho, ó, assinem um completo, ó, vale muito a pena, é super completo e passa todas as áreas. Muito obrigado, Binguinho. Olha, tem um depoimento de quem é aluno, né? Eu tenho o prazer, né, Binguinho, de encontrei você em São Paulo na feira, né? O Zion aqui queria saber como ter mais postura em loja. Cara, é conhecimento. Olha, veja bem, a gente já está inteirando 40 minutos aqui, eu vou objetivar. Então, duas coisas que eu quero falar aqui que são fundamentais, tá? Não confunda treinamento com aprendizado,
São coisas distintas. Então, tudo que eu estou trazendo aqui, para quem está aprendendo, né, é uma coisa nova. Então, aprendizado é você faz um curso e aprende conceitos novos. Treinamento é exercitar o que você já sabe, tanto no conceito para você quanto para a sua equipe. Por que eu estou falando isso? Porque é comum a gente falar, gente, você tem que treinar seu time. Não, mas eu já dei o curso de vendas. Ah, eu já passei o curso e tal. Treinar não é isso, treinar é igual jogador de futebol. Jogou domingo, segunda-feira vai treinar. Não importa que é craque, não importa que ganha não sei quantos milhões, não importa que joga toda semana. Segunda-feira vai treinar. Treinar é exercitar o que você já sabe para manter padrão, para desenvolver a excelência. Então não confunda treinamento com conhecimento, com aquisição de conhecimento. São coisas diferentes. Fazer um curso e adquirir conhecimento é aprender uma coisa nova. Depois você treina para desenvolver a habilidade, para desenvolver a excelência. Você tem que fazer isso e tem que levar isso para a sua equipe. Então eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês já fizeram um curso, repete o curso, faz o treinamento, desenvolve o treinamento? O Zion está dizendo aqui, ó, sou o VR da loja, precisava de mais confiança e tal. É treinamento, Zion, é treinamento. Vendedor tem que ter 3 áreas de domínio: técnicas de vendas, conhecimento do produto e conhecimento da loja. Se faltar uma dessas 3 pernas aqui, ó, vai pedalar, vai passar aperto dentro da loja. Como que aborda o cliente, como que abre a venda, como que interage com esse cliente, como é que faz uma sondagem de qualidade, como é que entende não o que o cliente quer, mas por que ele quer, o que o cliente valoriza no produto, o que ele está procurando no produto, quais são os produtos mais adequados que você vai demonstrar, o que você vai valorizar no produto quando você faz uma demonstração. Isso é técnica de venda. Se você não tiver esse domínio, esse exercício, porque é muito rápido, você está ali com o cliente, então isso é treinamento. Se você não tiver treinado em técnicas de vendas, você não vai conseguir essa performance. Aí fica atendendo. Atender tem uma distância gigante de vender. Vender é a sua capacidade de influenciar o cliente a tomar uma decisão. Atender é o garçom, é a prestatividade. Eu quero ver, eu vou lá, eu mostro, tal. Você entendeu? Eu tenho esse, tenho aquele, olha esse aqui, esse aqui. Você está mostrando, isso aí a arara já faz, o manequim já faz, a vitrine já faz. Eu não preciso de vendedor para mostrar, eu preciso de vendedor para demonstrar, para influenciar o cliente. Então perceba que isso é capacitação, é treinamento, é exercício, é muito exercício de técnicas de vendas. Agora, se não conhecer produto, como é que você vai demonstrar as principais características, os diferenciais, as vantagens que o produto propõe? Percebe? Se você não conhecer produto, o material que é feito, enfim, todas característica é aquilo que o produto tem, benefício é aquilo que a característica proporciona. Então entender isso é com exercício, é saber todas as mercadorias que chegam, pelo menos as principais categorias de produto que mais giram dentro da loja, tem que dominar, tem que conhecer. E terceiro, conhecer a loja, onde é que os produtos estão, quando é que chega, onde é que estão guardados por tamanho, por cor, por faixa de preço. A gente sabe que é muito rápido, para você ir, peraí, eu tenho um aqui que eu acho que vai dar certinho para você, vem cá, aí você vai lá, mostra, porque você sabe onde é que os produtos estão. Então veja bem, isso aí é um conjunto que a liderança vai proporcionar. Então perceba que isso tudo que eu estou dizendo aqui, quem é que organiza? É o líder, é a pessoa que está responsável pela organização, estruturação e condução do time. Concorda comigo? Então veja bem, então precisa entender que liderança é um conjunto de técnicas que você desenvolve, você aprende. Precisa entender que o estilo da liderança vai depender da maturidade do seu liderado. Isso aí a gente chama de liderança situacional, depende de uma série de ferramentas, não é? Um liderado de baixa maturidade. O que é maturidade? Capacitação e disposição. É saber fazer e querer fazer. Às vezes sabe fazer, mas não quer, está desmotivado, não encontra. Eu sempre digo assim, por que o colaborador não faz aquilo que tem que ser feito? Existem 13 motivos pelos quais um colaborador não entrega, não faz aquilo que tem que ser feito, Pode ser que ele não sabe o que tem que fazer, às vezes entendeu mal, não sabe como fazer, não sabe por que tem que fazer. Se ele não entende por que tem que fazer daquele jeito, ele faz do jeito que ele acha que tem que ser, percebe? Então é falha de liderança, então precisa entender, e até para modelar comportamento da equipe. Isso aí a gente chama de técnica coach, que a palavra está muito queimada aí com os coaches da vida,
mas coach é técnico, né? A tradução literal. Então, existe uma série, um conjunto de ferramentas que faz com que você se habilite para que realmente tenha a melhor estratégia de conduzir o time, engajar o time em busca de resultados de excelência, de alto nível. É dessa maneira que a gente consegue competir, tendo os produtos adequados, precificando corretamente, tendo estratégias de vendas, um layout organizado dentro da loja, né? Um time engajado, comprometido com resultados. Dessa maneira é que a gente consegue realmente os nossos objetivos. Binguinha está perguntando aqui, Hermelino, onde estão esses 13 motivos na plataforma? Você pode citar aqui? Posso. Binguinha, estão no meu curso Como Ser um Líder de Sucesso, no módulo Coach. Tem lá os 13 motivos pelos quais um colaborador pode não fazer. De cabeça eu não vou lembrar os 13, mas eu posso falar aqui o que fazer. Às vezes o colaborador não sabe o que tem que ser feito, né? Às vezes ele não sabe como tem que ser feito, às vezes ele não sabe por que tem que ser feito, às vezes ele não tem tempo necessário para executar a tarefa, às vezes ele tem limitação física, às vezes ele acha que o jeito que ele faz é que é o correto, entendeu? Então existe uma série, e por último gerência fraca, sabe, problemas pessoais. Então eu preciso primeiro fazer um diagnóstico, descobrir por que, né, o que esse colaborador, por que ele não entrega os resultados e fazer um acordo com ele e aí vamos dizer assim, acompanhar. E aqui, por último, tem um problema gravíssimo, que é feedback. A gente sabe que existe uma falha muito grande no feedback, os líderes não dão feedback, só lembra de bater, só lembra de cobrar, né, quando está ruim. Aí o colaborador se empenha, procura melhorar, procura entregar resultados de alto nível, se compromete, sabe, e não tem feedback. Então, é uma falha da liderança gravíssima. Aí o colaborador pensa assim, não vale a pena aqui a gente melhorar, porque a gente se compromete, a gente se esforça, a gente procura realmente melhorar, ouvir as críticas que foram feitas, e aí tanto faz, né? Ninguém reconhece. Percebe? Falha de liderança. Tanto que eu digo o seguinte, agora, precisa entender o que é feedback. Feedback não é opinião, tá? Feedback é você apresentar a partir de evidências, né? Evidências objetivas. Por exemplo, não existe como feedback, você é relaxado. Isso não é feedback, isso é uma ofensa, né? Isso é só uma agressão. O que é feedback? Olha, você está indo embora, sua sessão está desorganizada. Quarta-feira você foi embora, não arrumou sua sessão. Então, percebe? É objetivo, você fala o problema, apresenta a evidência, né? Propõe a correção, né? E mostra as consequências. Olha, se continuar acontecendo isso, tal, você faz um acordo com o colaborador. Isso é feedback. Percebe? Então existe uma distância muito grande entre dar uma opinião e feedback. Você é relaxado. Você é não sei o quê. Você é aquilo. Não, tá indo embora, tá chegando atrasado? Que dia que chegou atrasado? Quantos minutos? Como é que você controlou isso? Não está arrumando sua sessão? Tem reclamação de cliente? Está tendo muita troca? Você entendeu? Você tem. Isso é objetividade. Aí você dá um feedback. Então, feedback é uma outra falha gravíssima. Então, existe um conjunto de fatores. Qual é a melhor maneira de você conduzir? Né? A gente chama de liderança situacional, depende da maturidade do liderado, é o estilo né? Colaboradores de baixa maturidade, ou seja, tem pouca capacitação e pouca disposição, eu tenho que ser mais mecanicista, eu não posso ser democrático. Por quê? Porque o colaborador não tem maturidade, ele não tem conhecimento, ele não tem domínio. Então, eu determino, capacito e acompanho. E vou trabalhar o amadurecimento desse colaborador. O que é amadurecer o colaborador? Treinar, ensinar, capacitar para que ele domine, né, para que esse colaborador se desenvolva nas técnicas, nas habilidades necessárias para desempenhar aquela função. E vou trabalhar o lado pessoal, da motivação, do engajamento, do entendimento. Meu colaborador precisa entender que cada calça jeans que ele vende aqui na loja, ele está garantindo um emprego numa fábrica, ele está garantindo um emprego de um transportador, percebe? Ele está colaborando para a sociedade, ele está distribuindo renda, então ele está resolvendo um problema de um cliente. Todo cliente que entra na loja tem um problema para resolver. Então o meu colaborador precisa entender que
Ele não está ali para bater meta, para tomar dinheiro das pessoas, para empurrar as coisas nas pessoas. Existe uma nobreza no nosso trabalho. Não é? E quando um líder prospera, todo um time prospera. Quando um líder fracassa, todo o time fracassa. Quando um líder fracassa, arrasta todo o seu time para baixo. Concorda comigo? Então, como é importante, né, um líder dominar as técnicas de liderança, dominar as suas atividades para que realmente construa uma equipe vencedora que consiga atingir os objetivos, que consiga uma performance de excelência. Isso é fundamental. Isso faz a diferença. Eu já vi loja com limitações técnicas, limitações financeiras, limitações de estoque, limitações de ponto, mas a partir de uma equipe engajada, conseguir assim, resultados extraordinários. O que fazia a diferença era o time. E por que o time era assim? Porque tinha liderança vencedora, tinha uma liderança que realmente engajava esse time. Percebe? Isso faz uma diferença total. Se você quer se capacitar, entra aqui, ó, falandodeloja.com.br, tem o meu curso Como Ser um Líder de Sucesso, bem profundo, com todas as ferramentas, não é? Com a apostila, os vídeos. Não é? E se você quer se especializar em loja, não é? Eu tenho todas as ferramentas que você precisa, definir estoque, a parte financeira, gerência de loja, técnicas de vendas, definição de mix, analisar quais são as categorias de produtos mais rentáveis, fluxo de caixa projetado, precificação, tudo que você precisa para realmente ter uma gestão de alto nível na sua loja. Chama PAGL, Programa Avançado de Gestão de Loja, que eu tenho uma assinatura que tem tudo isso completo para você. Você parcela em 12 vezes, acesso vitalício, acessa quantas vezes quiser, muito material para você realmente se especializar e capacitar todo o seu time. Um beijo no coração. Até semana que vem tem surpresa, viu? Tem um convidado super especial semana que vem. Nós vamos falar de e-commerce. Como você estruturar a sua loja virtual, como montar o seu e-commerce, como trabalhar com um marketplace, como ter a sua própria loja virtual, enfim, tudo que você precisa saber sobre logística, meios de pagamento, o marketing digital, tudo que você precisa saber sobre e-commerce. Não vai perder. Na próxima semana eu vou trazer o Vitor Botega, que é um especialista em e-commerce, tá? Para a gente falar um pouco de loja física e de como você se estruturar no virtual, no digital, porque é uma área que a gente precisa dominar também, né? Muito obrigado aí, vocês são muito queridos. Marcos, olha, um beijo no seu coração. Binguinha, você é show também, cara. Muito obrigado, viu? Até semana que vem, um abraço, obrigado. Eu vou deixar salvo aqui a live.